Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a todos no nome do Senhor Jesus, presentes e aqueles que estão online, em nome do Senhor, e faço votos para que todos tenham uma noite abençoada e que essa palavra possa vir a aquecer os vossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que saber quem nós somos, o que nós temos nessa herança com Deus através do Senhor Jesus. Então, eu quero falar um pouco sobre relacionamento com Deus e a comunhão com Deus e qual a diferença entre o relacionamento com Deus e a comunhão com Deus, porque existe diferença. Agora, Deus quer que você e eu, como crentes, como pessoas nascidas de novo, quando eu digo crentes, eu estou-me a referir a nascidos de novo, pessoas que aceitaram, convidaram Jesus em suas vidas, creram que Jesus é o Senhor e o convidaram a entrar em suas vidas, crendo que Ele ressuscitou dos mortos. Deus quer que nós possamos viver de forma agradável e aprovada a Ele. Ele quer se agradar de nós. Porque, como se diz em português, tal pai, tal filho, Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E por isso a sua palavra. E por isso nós vivemos pela palavra. E como Ele próprio diz que lá em Isaías 49, versículo 2 de Isaías, o Senhor diz que, aqui o profeta Isaías diz, o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda para falar a palavra de Deus. Na sombra da sua mão me escondeu. É lindo, não é? O Senhor nos esconde na sombra da mão dele. Nos protege. Fez-me uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Uma flecha polida é uma flecha que passou pelas mãos das pessoas que entendem disso. É uma flecha equilibrada, bem polidinha, que quando se atira ela não falha o alvo. Então, Deus quer que nós sejamos flechas polidas, limadas pela sua palavra, polidas pela sua palavra, possamos viver a palavra do Senhor. E por isso nós temos que conhecer a diferença entre o relacionamento com Deus e comunhão com Deus. Aleluia! Ninguém consegue viver a vida cristã com sucesso sem que primeiro essa pessoa saiba quem ela é em Cristo e o que lhe pertence em Cristo. Sem essas coisas nós não conseguimos viver uma vida cristã de sucesso. E por isso também nós devemos ter conhecimento, saber qual é a diferença entre o relacionamento com Deus, que é uma verdade posicional, e a comunhão com Deus, que é uma verdade temporal. Ok, já estamos aqui a entrar na matéria. Então, o que é verdade, uma verdade posicional? Verdade posicional é assim, Deus olha para o crente, Deus olha para si, Deus olha para mim, nós que nascemos de novo, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele olha para nós e vê-nos completos em Cristo. Amém? Ele vê-nos em Cristo, Ele não vê coisas em nós, pecados e coisas assim. Ele vê-nos em Cristo. Estamos completos em Cristo, porque nós nascemos de novo. Agora temos a nossa nova origem veio do Espírito Santo. Nascemos de novo. Quando Ele olha para o nosso espírito. Então, a Bíblia também diz que nós estamos assentados em lugares celestes com Cristo Jesus. Estamos juntos com Jesus. Sendo assim, também, posicionalmente, nós estamos santificados. E quando eu falo em santificação, eu não falo em ser o rato do altar. Quando eu falo em santificação, eu falo viver a vida que Deus quer que a gente viva. E por isso, nessa santificação, como filhos de Deus, Ele nos dá sabedoria, nós temos sabedoria, e nós temos a mente de Cristo. Muito bem. A verdade, posicionalmente, na verdade, nós temos todas as respostas
tudo quanto você precisa para a sua vida, em Cristo nós já temos a resposta para podermos usufruir e desfrutar dessas coisas. No entanto, todos os dias eu aprendo, você aprende, nós aprendemos a compreender um pouco melhor quem na verdade nós somos em Cristo. Ei, nós somos especiais, mesmo muito especiais. Então é assim, mas precisamos viver a vida com Cristo. Perante Jesus, o nosso homem do interior é justo e é aceitável e agradável a Deus. E por isso, nós manifestamos essa justiça de Deus, essa retidão de Deus, justiça de Deus, retidão de Deus, do nosso interior para o exterior do mundo em que nós vivemos. E essa é a verdade temporal, ou essa é a santificação. Eu quero apresentar alguns factos que nos pertencem a nós como crentes e pertencem-nos eternamente. São factos que nos pertencem eternamente. A partir do momento em que nós nascemos de novo. É nosso para sempre. Oh, glória! Número 1. O crente nascido de novo tem vida eterna. Uau! É para sempre. Meu Deus, que bênção, não é? Olha aí, 1 João 5. 1 João 5, versículos 11 e versículo 12. Que diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Por mais religioso que seja. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Depois, eu quero ir para João, capítulo 10. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. É que o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Olha agora. E dou-lhes a vida eterna, versículo 28, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Uau, nunca, quer dizer nunca, hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós estamos seguros. Nós, em Cristo, estamos seguros. E depois, aquele clássico, João 3,16, que diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós queremos a vida eterna, nós recebemos-la através do Senhor Jesus. Temos que ir a Jesus. Número 2. O crente nascido de novo, já falamos sobre a vida eterna, agora vamos falar sobre a justiça de Deus. Número 2. Nós temos justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus. 2 de Coríntios 5, versículo 21. Diz que aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! E 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que: mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Nós somos de Deus, em Jesus Cristo. O qual para nós, Jesus, que para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Amados, realmente Deus deu-nos tantas coisas e nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Devemos conhecer essas coisas. É muito. Nós jamais poderemos pagar de volta aquilo que o Senhor faz, seja com amor, seja com dedicação. Não podemos. Deus merece o nosso melhor. Em Cristo, o crente é um filho de Deus. E é um eterno filho de Deus. Um eterno herdeiro de Deus. Um eterno sacerdote. Um eterno rei.
em Jesus e está eternamente santificado. Porque sem a santificação ninguém pode ver Deus. Eu, se não tiver a santificação em mim, eu jamais poderei chegar a Deus. Então, amados, todas essas coisas e muito mais, uau, pertencem-nos, são nossas em Cristo, como nascidos de novo. Amados, simplesmente assim, este é o nosso destino eterno. É o nosso destino eterno. Uau, e começa já agora, nesta vida. Agora, deixa-me dizer, outra parte, há uma forma fraca, e muito fraca, aliás, paupérrima mesmo, de comunhão com Deus. É a carnalidade. A comunhão que o crente carnal tem com Deus. É uma coisa fraquíssima, paupérrima. Então, é possível um crente estar fora da comunhão com Deus, note o que vou dizer, estar fora da comunhão com Deus e, no entanto, continuar a manter o relacionamento com Deus. Eu posso estar fora da comunhão com Deus, posso não ter comunhão com Ele, mas, no entanto, estou ainda relacionado com Ele. Tenho relacionamento com Deus. E em 1 Coríntios 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve o seguinte à igreja de Corinto. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, crianças em Cristo. Mas note uma coisa, quer dizer que esses carnais não são salvos? São salvos. Porque diz assim, notem os termos carnais e meninos. Mas tanto os carnais e os meninos estão em Cristo. Se estão em Cristo, são salvos. Só que não têm a comunhão com Deus. Estão relacionados com Deus, porque nasceram de novo. Um dia nasceram de novo. Não vivem a vida, mas está lá o relacionamento. Só que não têm comunhão com Deus. E precisam crescer mais a imagem do Senhor Jesus e menos a sua própria imagem. Ou precisa mesmo chegar-se a Deus. Porque a coisa está lá no limite. Ok, então, o termo carnais, simplesmente aqui Paulo usa o termo carnais para identificar o tipo de comunhão que essas pessoas têm com Deus, que é zero. Acreditam, creem em Deus, sim, mas orar, passar tempo com Ele, ler a Bíblia, está quieto. Mas estão em Cristo. Amém? Mas estão relacionados com Deus em Cristo. Tem relacionamento. Agora, crentes carnais também são filhos de Deus, embora estejam fora da comunhão com o Senhor. Infelizmente. Tudo quando pedem para eles, Senhor, faz-me isso, Senhor, ajuda-me assim, Senhor assim, Senhor assim, Senhor ajuda-me, Senhor, olha eu, olha... Nada mais. Nós temos que desenvolver, temos que crescer mais a imagem e semelhança de Jesus. Agora, vou dizer uma coisa, o pecado não nos separa do relacionamento com Deus. O pecado não evita que eu continue relacionado com o Senhor. O pecado, o que faz é que se eu pecar na minha vida, se tiver pecado na minha vida, ele vai me separar da comunhão com Deus. Porque se eu sei que eu não estou bem com Deus, eu não vou querer falar com Deus, a não ser eu amar Deus de tal forma que eu me vou arrepender dos meus pecados, para poder ter de novo comunhão com Ele. Ok? É como diz a palavra, aqui Paulo e Silas lá na cadeia, conhecem o milagre que aconteceu. À meia-noite estavam na cadeia, estavam a cantar louvores ao Senhor, e veio um tremor da terra, abriu as portas todas das cadeias. O carcereiro viu-se aflito, porque os presos pensavam que tinham fugido, e ele aproximou-se de Paulo e de Silas, que pregaram na cadeia para todos, e disse: o que é que eu devo fazer? E Atos 16, versículo 31, Paulo e Silas, os apóstolos, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
Então, para nós termos um relacionamento, temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Depois, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo escreve assim pelo Espírito Santo. Ele escreve, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que, o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, para a retidão, e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa carta aos Romanos diz que se nós crermos em nossos corações que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e se com as nossas bocas confessarmos Jesus, Senhor e Salvador, nós somos salvos, ou seja, nós nascemos de novo. Ou seja, como nós entramos em relacionamento com Deus, é nascendo de novo, crendo no Senhor Jesus Cristo. O cristianismo, amados, por isso não é moralidades. O cristianismo não é moralidades. Há pessoas que confundem essas coisas, cristianismo com moralidade. Uma pessoa não é um bom crente porque deixou de fumar, porque deixou de se embriagar, ou porque deixou de tomar estupefacientes e fazer outras coisas mais, né, de pecado. Essas pessoas, se não se converterem a Cristo, se não operarem um relacionamento, buscarem um relacionamento com Cristo, estarem relacionados com Cristo, essas pessoas nunca deixam de ser pecadoras, continuam a ser pecadoras e não salvas. Então, por isso eu digo, espiritualidade não é moralidade. Embora a verdadeira espiritualidade, sim, ela própria produz aquilo que nós podemos definir como moralidade. Mas a espiritualidade por si só não é moralidade. Existem muitos pecadores que têm moralidade, ou não? Existe muita gente boa nesse mundo. Tanta gente boa que existe nesse mundo. Tem suas moralidades, suas coisas. Mas, por mais moralidade que tenham, isso não faz delas pessoas espirituais. Porque elas não têm um relacionamento com Deus. Continuam pecadoras. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Uma pessoa moral, que apenas tem a moralidade, não é espiritual. Porque ela é guiada pela sua própria consciência. Não é guiada pelo Espírito Santo ou pela palavra. É pela sua própria consciência. Pela sua própria vontade. E não pelo Espírito Santo. E não pela palavra de Deus. No entanto, é gente boa. Mas precisa ser salvo. Agora, as ações do pecado não nos separam, nós crentes, nascidos de novo, não nos separam da vida eterna, ações do pecado. Mas elas separam-nos da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus. Aí, Deus existe a comunhão conosco. Nós quebramos essa comunhão. Separamos-nos de Deus. É por isso que Deus colocou lá uma chave na sua palavra, para que nós, quando pecamos e perdemos comunhão com Deus, possamos reatar essa comunhão com Ele. E Deus pôs lá esses versículos na sua palavra, que é 1 João 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todos, não alguns, todos os pecados, e nos purificar de qualquer injustiça. E essa escritura não foi escrita para os pecadores, pessoas que não são espirituais, que não nasceram de novo, mas foram escritos para as pessoas que nasceram de novo e que pecaram e que pecam. Amém? E que por isso se separaram da comunhão com Deus e agora querem de novo
com arrependimento e em verdade reatar essa comunhão. É por aqui que se vai. Ok. A comunhão com Deus é temporal. E é quando nós temos e desfrutamos dessa comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós falamos para Deus, Deus fala conosco, somos guiados por Deus, somos guiados pelo seu Espírito, pela sua palavra. É nesse momento que nós somos espirituais. Quando temos comunhão com Deus. Quando estamos fora, deixamos de ser espirituais. O crente que estiver fora dessa comunhão não é mais espiritual. O crente que está fora dessa comunhão com Deus é carnal, como nós já lemos. Então, nós deixamos de estar em comunhão com Deus quando pecamos, quando desobedecemos a Deus. Mas, graças a Deus, voltamos a reatar, a entrar de novo nessa comunhão com o Senhor, depois de nós reconhecermos, de nós confessarmos a Deus, realmente, o sermos culpados de desobediência, de pecado contra Ele. Pedimos perdão, Ele nos perdoa todos os pecados e nos purifica de toda a injustiça, qualquer injustiça. Aleluia. Então, queridos, de acordo com 1 Coríntios 3, como nós lemos, enquanto nós formos crentes espirituais, enquanto nós tivermos comunhão com Deus e caminhamos com Deus no nosso dia a dia dessa forma, nós estamos a acumular no céu, a Bíblia diz, tesouros. E esses tesouros, um dia nós vamos desfrutar disso, quando estivermos com Ele eternamente. É ouro, prata e pedras preciosas. Oh, que maravilha! Muito bem. Porém, se nós nascidos de novo, não estivermos em comunhão com Deus, nós não estamos a acumular coisa nenhuma lá no céu que vale a pena. Mas o que vai acontecer é que nós vamos ter que enfrentar a disciplina do Senhor aqui nesta vida já. Agora, notem que Deus, também quero dizer uma coisa muito importante. Deus não disciplina pecadores e Deus não castiga os seus filhos. Perceberam o que eu disse? Deus não disciplina pecadores e Deus não castiga os seus filhos. Nós vamos ver. Agora, Deus castiga o pecador e disciplina o filho. É assim que o Senhor faz. Aleluia. Por isso, você e eu também não devemos castigar os nossos filhos. Agora fica ali de castigo. Não devemos castigar os nossos filhos. Nós devemos sim a discipliná-los, ensiná-los, mostrá-los o caminho, para que eles entendam. Não andar sempre em desobediência. Eles entendam a disciplina. Então é assim. Por que estou a dizer isso? Porque o castigo em si, só o ato de querer castigar, o castigo carrega tem assim uma certa carga de cólera, de ira, de frustração. Fica-se aí agora de castigo. Isso não para o nosso filho, jamais. Deus nunca castiga o crente nascido de novo, que peca. Ele nunca o castiga com cólera, com ira. Castigo de Deus, doença. Não, Deus não faz isso. Deus, o que Ele faz com pessoas assim, Ele disciplina-os. Mas é uma disciplina motivada no amor. E o amor, às vezes, o amor sabe dizer que não. O amor diz que não, e não é não mesmo. Isso é amor, irmãos. Porque se tudo quanto eu tiver para o meu filho é sim, 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 eu não estou em amor para com ele. O que eu estou a fazer? O meu filho está a ficar irritado comigo. Porque ele está a notar que eu não o amo. Então, amados, escutem só essa passagem de Escritura em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículos 5 a 11. Escutem com atenção. Escutem com atenção, amados. Essa Escritura que diz assim: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como a filhos. Filhos, já estão falando filhos, Ele não castiga filhos. Meu filho,
não desprezeis a disciplina do Senhor, não o castigo, a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele sois repreendidos, porque Ele nos ama, Ele repreende-nos. Pois o Senhor disciplina a quem ama, não castiga, disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem Ele recebe como filho, como nós devemos educar os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Sabe qual é o filho que não tem correção do seu pai? É um bastardo. A Bíblia diz: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra. Se eu não educo o meu filho, é não, e sim é sim, eu estou a dizer que ele é um bastardo. Olha aí. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, graças a Deus por nossos pais, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, a Deus, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, segundo os conhecimentos que tinham, etc. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, para a eternidade, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Versículo 11. Então é assim, toda a correção, de facto, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Ninguém gosta de corrigir o filho, ninguém gosta de disciplinar o filho. No momento de fazermos isso, dói-nos o coração, mas se nós o amamos, nós vamos fazê-lo. É como diz aqui. No momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, naquela hora, mas sim de frustração. Não queremos fazer mal ao filho, não queremos, mas temos que fazer porque ele precisa ser corrigido, ou então é bastardo. Mais tarde, no entanto, essa correção vai produzir fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Amém, amados? Eu digo com gratidão no meu coração que tanto a minha filhota como o meu filho, já são maiores e vacinados, tanto um como o outro, houve um momento que eles vieram ter comigo, separadamente, tempos diferentes, e vieram agradecer a educação que eu lhes dei. Pai, obrigado, Senhor, pela educação que tu me deste. Isso para mim, como pai, fez-me felicíssimo. E dou graças a Deus porque eles é gente boa, meus filhos, são mesmo. São gente boa. Glória a Deus. Então é assim, reparem que as escrituras que acabamos de ler dirigem-se a crentes, nascidos de novo. E como crentes nós somos filhos de Deus e não bastardos. E por isso, quando desobedecemos e quando pecamos, nós somos repreendidos e disciplinados pela palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos reconhecer o nosso erro e nos arrependermos perante Deus. E o arrependimento significa simplesmente isto: reconhecer o erro e não tornar a fazê-lo ou a cometê-lo. Agora, nós não perdemos a vida eterna simplesmente por termos desobedecido e pecado. Mas também não perdemos a justiça de Deus por causa do pecado, porque nós continuamos relacionados com Deus. Perdemos a comunhão com Ele, mas o relacionamento está lá. Agora eu tenho que me arrepender, eu tenho que ouvir o Espírito Santo a falar comigo: fizeste mal, não devias ter feito, arrepende-te. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo, tenho que ouvir o que é que a palavra de Deus diz e obedecer a palavra de Deus e pedir perdão ao Senhor, e arrepender-me.
Aleluia. Então vamos ver. Pecado e graça. Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1, a palavra de Deus assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque onde abunda o pecado, abunda a graça muito mais. Então, eu quero estar debaixo da graça de Deus, logo vou pecar. É isso. Paulo está a perguntar, é isso que vamos fazer? Gálatas 3, versículo 19 diz assim. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que é Moisés. O descendente é o Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. A lei foi entregue a Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus Cristo para esta terra. João capítulo 1, versículo 17 diz isso mesmo. João 1, 17 diz: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ok, vamos lá. Romanos 5, versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso Paulo pergunta lá no versículo 1 de Romanos 6. Onde abunda o pecado, abunda a graça. Logo, eu vou pecar para estar debaixo da graça de Deus? Não. Porque há pessoas que ouvem falar sobre a graça de Deus, alguém lhes ensinou se calhar mal, sem entendimento, sem conhecimento, a graça de Deus, as pessoas ouvem aquilo e logo assumem uma atitude pensando cá por seus botões. Bem, uma vez que a graça de Deus superabunda onde abunda o pecado, então logo eu vou continuar a pecar para estar debaixo da graça de Deus. E depois Deus perdoa-me. Eu peco e Deus perdoa-me. É a graça de Deus. Não, isso é tentar Deus. Isso é brincar com Deus. Então, afinal de contas, como é que eu poderei conhecer o perdão de Deus se eu primeiro não pecar? Então eu tenho que pecar para conhecer o perdão de Deus. É? Por isso, eu vou pecar. Vou fazer como apetecer. Vou pecar. Porque eu sei que pecando dessa forma, eu vou estar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus vai superabundar na minha vida. Que é isso? Isso é feio. Romanos 6 responde a duas perguntas sobre o pecado. E aqui já estou na reta final. A primeira pergunta, Romanos 6, versículo 1. Já lemos, mas vou-me tornar a ler. Diz: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda ressaltada? Ou seja, por outras palavras, podemos continuar a pecar para que a graça abunde em nossas vidas? Será que quanto mais eu pecar, quanto mais a graça de Deus vai abundar na minha vida? O apóstolo Paulo tem uma resposta perentória a essa pergunta, logo a seguir o versículo 2. De Romanos 6, versículo 2. O apóstolo Paulo diz: de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar ainda viver debaixo do pecado, sob esse jugo? E depois, ele aqui responde assim, de forma alguma, mas depois ele desenvolve a sua resposta a essa pergunta. E ele desenvolve a resposta de Romanos 6, versículo 2, até o versículo 14, que eu passo a ler. Vamos ver como é. Por que não devemos continuar a pecar por causa da graça de Deus que superabunda o pecado? Diz assim: de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele, não foi? Nos batismos das águas.
fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Oh glória! Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, aquela humanidade que peca, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu em Cristo já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Versículo 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Acabou. Porque ao morrer para o pecado, morreu uma vez. Jesus morreu pecado para si e por mim. Ele morreu uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, ele vive para Deus eternamente. Assim, versículo 11, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, fazendo-vos obedeceres às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça, a obra de Deus. Vamos trabalhar para Deus, vamos cooperar com Deus aqui na terra, vamos ganhar almas. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, já morremos para o pecado, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu Pai, lindíssimo isso. Peço desculpa. A segunda pergunta encontra-se em Romanos 6, versículo 15, que diz o seguinte: que resposta dar? Vamos atirar o pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Reparem no seguinte, tomem nota. Na primeira pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: devemos continuar no pecado? Mas na segunda pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: vamos nos atirar ao pecado? Estão a ver a diferença? Em ambos os casos, a resposta é um rotundo não. De forma alguma. Não devemos continuar mais no pecado, nem nos devemos atirar-nos ao pecado de cabeça. Desde que nós nos tornamos crentes, nascidos de novo, amém? Todos nós tornamos a pecar, ou não? Desde que você foi salvo, até o dia de hoje, você tornou a pecar, com certeza. Eu sei, mas não foi do propósito. Mas pecou. Ou então, aqui um espírito mentiroso. Olha aí. É que o objetivo da vida cristã, amados, esse objetivo é nós não pecar, aprendermos a viver sem termos que pecar sempre. E vivermos para Deus. 1 João 2, versículos 1 a 6. 1 João 2, versículos 1 a 6, a palavra do Senhor diz: caros filhinhos, olha só tão carinhoso que é. Caros filhinhos, ei filhotes, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é nosso advogado. Sabe porque Satanás vai dizer a Deus: olha, tá a ver? Olha aquele, tu dizes que confiavas dele. Olha aquela,
Se confiavas nele, que era obediente a ti, olha, não faz nada que tu mandas fazer. Olha aí, então é a pecar sempre, desobedecem, viram-te as costas, não tem comunhão contigo, olha aquele. Mas ao lado do Pai está o nosso advogado, seu nome é Jesus Cristo. E ele levanta as mãos e mostra o sinal na mão, o sinal da aliança eterna consigo e comigo. E ele diz: Pai, este é meu, tu me destes. Esses pertencem-me. Ele luta por nós e nós cooperamos com Ele. Amém, queridos? Versículo 2. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Até para aqueles que não querem saber de nada para Deus, que dizem que Deus não existe, que assim tudo é uma treta, tudo é uma história, a Bíblia não é verdadeira. Jesus já morreu por eles para os salvar. Basta eles aceitarem, serão salvos. Agora, notem o seguinte, essa parte também é outro lado da moeda. Aquele que afirma: eu conheço Jesus, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Vem só para Jesus para buscar as bênçãos. Precisam de bênção, precisam disto, precisam daquilo. Então vem a Jesus. Quando a coisa começa a correr melhor, já deixam Jesus. A Bíblia diz que eu o conheço e não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Dias maus, dias bons, eu estou fiel a Deus. Chova, faça neve, eu estou fiel a Deus. Eu estou pronto sempre no seu serviço, naquilo que Ele quer que eu faça, eu estou a fazer, estou lá. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Todo aquele que guarda a palavra neste amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Amém. E dessa forma sabemos que estamos nele. Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos da minha vida, as pessoas vão saber se eu sou ou não sou de Deus. Versículo 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então, amados, já me fiz a pista, a torre de controle deu uma ordem para aterrar, já aterrei, estou na pista, estou no caminho do edifício. Mas mantenho os cintos seguros ainda, porque ainda não parou o avião. Um dos propósitos da palavra de Deus é ensinar o crente a não pecar, a viver uma vida agradável a Deus, porque Deus não quer que nós pequemos. Amém? Mas, como nós lemos, se pecarmos, 1 João 2,1 diz que, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, quanto ao pecado na caminhada cristã aqui nesse mundo, o caminhar com Cristo nessa vida não é quanto é que eu posso pecar, porque se o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Não é isso. Mas é como é que eu posso viver uma vida sem pecar e uma vida agradável e aceitável ao Senhor, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela obediência, pela entrega verdadeira, genuína. Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Não é uma coisa, vai, depois já não anda mais com ele, depois já quer outra vez com ele, depois já diz que é crente, mas depois já não é crente, depois vive vida de... Não. Sim, sim, não. Com o Senhor. Porque Ele merece isso da nossa parte. Por todas as coisas maravilhosas, todo o bem que Ele nos fez e nos faz, e coisas maravilhosas estão à nossa espera lá no céu. A Ele toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, e a vocês uma noite de descanso, de bênção, um resto de semana e um fim de semana tremendo com Deus, e que Deus fale os vossos corações, os vossos sonhos, vos dê força e capacidade para vencerem a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente, queridos.
Amém. Amém e amém.